Boa noite! Um ano se passou desde o último episódio do programa do Tom e de lá pra cá muita coisa mudou. O nosso cenário, como você pode ver, está mais moderno, mais bonito. Também mudaram os quadros, que este ano estão ainda mais incríveis. Mas essas não foram as únicas mudanças. Mudou também o nosso apresentador. De lá pra cá, ele está mais atlético, mais bonito, mais cheiroso. Ele, que agora é empresário no ramo de odores, digital influencer e modelo nas horas vagas. Com vocês, eu tenho o prazer de chamar o novo, o reformulado, o esplêndido e velho Milton Júnior! Boa noite, estamos no ar com mais um programa do Tom e agradecemos mais uma vez a sua audiência. E Marcelinho, como estão as coisas? Como tem passado, Marcelinho? Eu estava com muita saudade de você. Eu também estava morrendo de saudade, Milton. Nós que estamos aqui depois de um ano gravando novamente este programa, muitas coisas mudaram, hein, Milton? O meu cenário está mais bonito, agora eu estou aqui. Diretor, põe as Bahamas aqui para mim. Eu estou com um cenário aqui todo bonito, todo elegante. Tem até um porta-celular aqui, olha, que eu posso deixar o meu celular e assistir um programa mais interessante do que o seu. Oh, então, muito obrigado, tá Marcelo. muito bom aqui, as coisas melhoraram pro meu lado. Eu percebi, né? Um corintiano com toda essa tela verde aí atrás, você deve estar super animado com essa cor aí, não é não? Você sabe que o pessoal lá não está vendo a tela verde, né? Mas tudo bem. Não tem problema, mas ali ó, tem uma tela verde, tá? Então os corintianos que estão de plantão aí podem perceber que o Marcelinho está atraindo o time de vocês, viu? Ele está ali com certeza torcendo para o Palmeiras. Não é por nada não querendo causar intrigas, hein? Mas com certeza aí temos aí uma grande programação nessa temporada. Não é não, Marcelinho? Ô, Marcelinho, o que é isso, Marcelinho? O quê? O que é isso na sua cabeça, Marcelinho? Eu não sei, você não viu o roteiro lá? A Ariela mandou a gente vir preparado para o Natal. Mas eu acho que não era desse Natal, hein, Marcelinho? Então talvez seja do nosso primeiro entrevistado dessa temporada. Com vocês, Pastor Natal! Boa noite, como vai? Legal, e você? Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer ao pastor que eu não concordei com esta piada, mas por contrato eu sou obrigado a ficar com o chapéu até o final do programa. Marcelinho. Tudo bem, pastor? Tudo bem, e você, meu? Tudo bom também, graças a Deus. Pastor, desde já, né, mais uma vez agradecemos aí pelo senhor ter aceitado o nosso convite. E eu queria saber um pouquinho da história do pastor, né? Quem é o pastor Natal? Né? Da onde vem? Qual a sua origem? Fala um pouquinho pra gente. Bem, meu nascimento, né? Vai dizer que foi no Natal. Exatamente. Dia 25 de dezembro. 25 de dezembro, muito bem, pastor. Aonde o senhor nasceu? Da onde Nasci o senhor em veio? Agudos, estado de São Paulo. Agudos é uma cidade bem pequena, ao lado de Bauru. Oh, que legal, pastor. E como foi o seu crescimento? Quando que o senhor veio para Campinas? Como é que foi isso? Então, até os 7 anos de idade, nós morávamos em Agudos. Depois eu morei mais 6 anos, talvez, em Barra Bonita. Legal. E depois viemos para Campinas. Poxa, que legal. E, pastor, desde lá para cá, né, o que aconteceu nessa sua juventude? Como foi um pouquinho da história do pastor Natal? Então, Milton, eu nasci num lar católico. Não posso dizer para você praticante ao extremo, mas eu aprendi a ir à missa já aos 7 anos de idade, e eu fazia isso com muita fidelidade. E foi assim até os 14 anos de idade, mais ou menos.
onde então eu comecei a perceber que eu tinha um buraco dentro de mim, né? Uma cratera no meu peito que não era preenchido por nada. E aí eu comecei a levantar muitas dúvidas e procurar respostas para estas dúvidas. Foi aonde eu tentei tudo aquilo que o mundo oferece, que você sabe muito bem. Tudo que o mundo oferecia, eu provei, achando que podia melhorar, mas nada mudava. E com o fato de eu ter atingido a idade de 21 anos, eu comecei a pensar mais profundamente sobre isso. Foi aonde eu tinha um desejo muito grande de conhecer a Deus. Porém, eu me esbarrava, né, em certas dificuldades, não entendia direito. E eu até penso hoje, né, que eu seria uma presa muito fácil para uma seita, devido ao desejo que eu tinha no meu coração de conhecer a Deus. E nesse tempo, até esse tempo, eu não tive ninguém que me convidasse para ir numa igreja. Eu hoje falo uma igreja evangélica, né? Certo. E os primeiros contatos que eu tive foram com pessoas que pertencem a seitas. E eu fui. Sim, fui. e como foi essa experiência, pastor? Então, a experiência foi horrível, né? Porque algumas dessas seitas fazia certas coisas que me assustavam. Então, eu fui pelo menos em 3 seitas diferentes, né? Não vou dar detalhes, porque não convém, né? Não, com certeza. Mas aquilo me assustava, me afastava, e eu, de repente, como não tinha o conhecimento, quando falava igrejas dos crentes, né, ou evangélicos, não era tanto usada essa palavra naquele tempo, cristãos menos ainda. Então essa era a maneira como nós nos referíamos. Isso me assustava um pouco. Tá? O senhor tinha um certo preconceito com os Tinha, crentes. porque eu não sabia como que seria, né? Eu me assustei nos lugares que eu estive anteriormente. Mas o meu primeiro contato com uma boa igreja, vamos dizer assim, né, se deu devido aos meus relacionamentos. Sim. E eu posso lembrar bem claro isto na minha mente hoje, foi quando um superior meu pediu para eu ir entregar alguns documentos no Ministério do Trabalho. E na volta, eu passei numa autoescola. E ali, na autoescola, aqui, conversando com esse meu amigo, eu perguntei para ele, essa moça sempre vai lá no banco. Eu não sabia que ela trabalhava aqui. E o interessante foi que ele percebeu alguma coisa. Percebeu um certo interesse, né? Ele percebeu, Então, aconteceu o seguinte, como nós jogávamos bola, meu final de semana era praticamente o dia todo atrás de bola, nós tínhamos um time também, no qual esse amigo fazia parte. Certo. Numa partida que nós tivemos lá, ele levou ela como convidada dele. Sem nenhum interesse, né, pastor? Ele se tocou, né? Levou. Sim. E ali eu tive a oportunidade de ter um contato com uma pessoa agora cristã, né? Batista. E foi muito interessante, porque nós trocamos muitas ideias. E como eu era uma pessoa já sedenta, precisava ouvir, essa moça tinha muito a dizer, né? Ela tinha muito a ensinar.
Isso foi fundamental, né? Uma que eu estava vendo ela quase todos os dias no banco que eu trabalhava. Sim. Então, a gente se via bastante, né? E isso foi tornando um relacionamento sério, né? Sim. Muito respeito. E quando eu visitei a igreja pela primeira vez, eu ainda não namorava ela, Certo. tá? E foi a minha primeira experiência, se eu posso dizer, com Deus. Lá Nesse primeiro momento, o senhor já teve essa experiência com Deus? tive. Interessante. Fui tocado profundamente, Milton. Que legal, pastor. Só eu sei como. E foi lá na igreja Batista Bíblica do Cambuí, Rua Maestro Agídio Zone, número 80. Que legal. É. É a primeira igreja É a batista primeira. bíblica aqui em Campinas, foi a do Cambuí. Exatamente, é. Aí eu já estava com 23 anos de idade e pela primeira vez, Tom, eu ouvi alguém pregar da Bíblia, alguém genuinamente pregar o Evangelho de Jesus. Isso era por volta de dezembro. E foi uma mensagem que o pastor Jorge Simpson pregou. Que legal. Aquilo foi tremendo. Mexeu com a minha vida. Nesse mesmo tempo, Milton, eu ganhei na escola que eu estudava um Novo Testamento, aquele Novo Testamento dos Gideões. Aquilo era, naquela época, muito raro ver, né? Sim. Era visto em hotéis, coisas assim, mas escola foi a primeira vez que eu deparei com a palavra de Deus, o Novo Testamento. E eu li aquele Novo Testamento com muita vontade, né? Então, eu acabava lendo o Novo Testamento e ouvindo o pastor Jorge Simpson, né? Foi algo tremendo. Isso me ajudou a entender muita coisa que eu não entendia e me trazer paz. Porém, eu ainda não tinha tomado uma decisão. A decisão de receber Jesus Cristo como Salvador pessoal e Senhor da minha vida se deu um ano depois. Nossa. Um ano depois. E eu lia o Novo Testamento e todos os domingos eu ia para a igreja e tinha muita sede, muita vontade, me envolvia muito. E ali eu encontrei pessoas que vocês conhecem, né? Porque algumas dessas pessoas já foram até citadas aqui. Uma pessoa que me chamou muita atenção, que é a dona Angelina, que é a avó do pastor Marcelo, Sim. a própria mãe do pastor Marcelo. Legal. Ela foi uma pessoa que marcou muito esse tempo de chegada na igreja, Dona Maria Augusta, né? Isso. E o pastor Clarete, que aquele tempo ele não era pastor, ele estava também iniciando a sua vida cristã, né? A nova jornada da vida dele. Então, eu tive esses contatos que foram muito preciosos. Quando a gente fala sobre uma pessoa chegando, como é importante ter essas pessoas, né? Exatamente, como que agrega, né, Dona pastor? Maria Augusta, a Dona Angelina, o pastor Clarete, né? Depois da minha conversão, Tom, o pastor Clarete tornou-se uma pessoa muito próxima. E nós evangelizávamos juntos. Aquela favela que tinha, eu não sei hoje se existe, lá no São Quirino, já foi retirado uma parte, na rua Moscou. Sim. Ele conhecia aquilo como ninguém. Pastor, eu vou ter que interromper, infelizmente vou ter que interromper. Pastor, um ano se passou, a pandemia está quase acabando, e você não aprendeu ainda a sua obrigação com este álcool em gel na tua mesa, que está aí, por gentileza. A gente não pode mais receber
nenhuma infração aqui, senão a gente vai ter que fechar o estúdio. Cooperalco, patrocina nós, tá, pastor? Obrigado, Tom. Pronto, Marcelinho. Este álcool é um oferecimento de Mimados Presentes. Eu vou trazer o da Natura da próxima vez, viu? Mas, pastor, então, pra gente... O Marcelinho fica interrompendo a gente, pastor, não aguento essas coisas, né? Mas vamos lá. Pastor, fala mais um pouquinho, quais outras pessoas que estavam ali com o senhor, né? Que fizeram parte dessa jornada na igreja do Cambuí, né? Fazendo com que o senhor, né, tivesse esse empenho também com o evangelismo. Hoje, com tudo que a gente sabe, né? Essas pessoas estavam me discipulando e a gente não sabia, né, porque não se falava muito sobre discipulado. Mas aí poderia entrar também o pastor Jorge, foi uma pessoa que passou muito tempo comigo. E o pastor Jorge Simpson foi o pioneiro aqui, né? Da Batista região, Bíblico. Sim. Ele que implantou várias das igrejas que temos aqui em Campinas, né? A primeira igreja a começar foi primeira igreja Batista Bíblica, lá do Cambuí. Certo. Ele foi o fundador. Que legal. Então, Teve mais gente dessa época que a gente possa citar aí um pouquinho, que participou com vocês lá? Tem gente dessa época. Eu vou falar, mas espera um pouquinho, tá? É interessante porque eu vou entrar numa outra área. Daí, então, eu citei aí a família do pastor Marcelo, a avó, a mãe, o pastor Clarete, que foram pessoas que tiveram influência muito boa sobre a minha vida, o pastor Jorge, a sua esposa, a dona Marta, dona Lígia, dona Edith, e a dona Edith, para quem não sabe, é a mãe do pastor Manuel. Que legal. Né? Pastor Manuel Cano já estava com vocês lá? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Espera um pouquinho. Como um crianção, sim. Sim, tá certo. Mas então, depois de um ano exatamente, eu recebi Jesus como Salvador pessoal, Senhor da minha vida. Não esperei muito tempo, fui batizado e me envolvi. Pô, legal, pastor. Mas segura um pouquinho aí, a gente tem um novo quadro e logo voltaremos com o pastor Natal e mais histórias para contar. Fiquem ligados. Estamos aqui direto da Igreja Batista Bíblica do Cavervi, Caminho, Verdade e Vida, para um novo quadro, Invadindo a IBD. Então vem conosco que você vai conhecer um pouco mais da Bíblia e nós vamos testar os conhecimentos dos irmãos aqui da igreja, tá bom? Vem com a gente! Quanto tempo você não frequenta uma aula da EBD completa, sem sair da aula? Você tá gravando? Não, é só pra nós aqui, ninguém vai ver não. Faz muito tempo. Desde quando peguei esse ministério. Obrigado, Marina. Marina, qual que é o ministério da irmã aqui? Apostólico ou a irmã ainda tá bispa? Bispa ainda. Não consegui ainda chegar nesse patamar, não. Muito preconceito, né? Não deixa, né? Muito preconceito. Não deixa aí lutando, né? Porque a gente não pode desistir. Não deixa a irmã crescer porque a irmã é baixinha? Vou lhe responder. Uma irmã internacional. Um link internacional. Irmã, Que tu tá querendo ser? como é o nome da irmã e de onde a irmã vem? Eu me chamo Rita Rebeca Baris A few moments later. Gonzalez. De onde a irmã vem? Chile. Do Chile. Olha só, estamos com uma audiência tremenda no Chile. Quase 5 milhões de visualizações no Chile. A irmã gostaria de mandar um alô para os seus conterrâneos no Chile? Os conterrâneos não, mas são meus parentes, se eles estivessem vendo mesmo, né? Eles estão com certeza, mano. É um sucesso esse programa. Que Deus
abençoe cada um e que encontre alguém que possa levar o Evangelho, que possa realmente eles ouvir a palavra de Deus. Eu sempre estou mandando mensagem, né? Mas pessoalmente é mais importante que eles possam ser salvos antes, que eles possam ter o tempo. Que já muitas vezes eu preguei o Evangelho, mas vocês sabem que a pessoa nunca está pronta a ouvir ou aceitar. Então que Deus dê mais um tempo para eles, tá? Isso aí, nós vamos mandar um missionário que depois do Acre vai para o Chile. Amém. E agora vamos tentar aqui descobrir com a sala dos jovens o que motiva eles virem a IBD. Como é que é o seu nome? Débora, Débora, o que te motiva a vir à IBD? aprender mais da palavra do Senhor e os professores. Débora, você está solteira? Esperar com paciência no Senhor, né? Então a gente já sabe por que você vem aqui na IBD, né? Isso aí eu busco mais no culto à noite. O culto da noite tá mais cheio, né? Tem mais opção? Tem mais opção. Aqui também. Aqui tá meio parado mesmo. Tô dando uma olhada aqui em volta aqui, tá meio ruim aqui o negócio, né? Tá meio tenso aqui a situação. Tô pedindo pro Senhor aí, uma hora vai chegar. Então, olha, você que tá aí na sua igreja, aí na sua IBD, ou no seu culto domingo à noite, tá ruim o negócio aí, você varão, vem aqui, nós vamos deixar o endereço da igreja aqui, a Débora já tá aqui, já te esperando. Como é que é o seu nome, jovem? Eduardo. Eduardo, o que você tá fazendo aqui hoje? Vim aprender com o Thiago, né? O Thiago ensina bem? Daquele jeito. Daquele jeito mais ou menos? É. Mas, fala pra mim, o que você mais gosta aqui na IBD? Da discussão. Da discussão, você gosta de uma discussão, né? Principalmente se for de futebol, né? Com certeza. Que time você torce? São Paulo. Essa parte a gente tem que cortar, porque palavrão não pode sair no programa, porque é um programa de família, você sabe, a gente falou aqui, mas fala pra mim, você tá namorando, você tá disponível aí, que a gente tá fazendo também um quadro aí para tentar ajudar a vida dos irmãos. Não, eu tô namorando. E chegou uma pergunta no chat aí de uma irmã lá do Satélite Íris. Ela quer saber quando que ela vai casar. Isso aí só Deus sabe. Então, irmão, eu acho que você tá errado aí com o namorado. Nós recebemos uma denúncia e temos imagens que vai aparecer no vídeo de que você tem dormido nos cultos à noite. O que você tem a dizer sobre isso? É a vida, né? Muito cansado? Sim. Tá bom, mas da onde que vem tanto sono? Cara, eu não sei. Você acha que é de família? Pode ser, que meu pai... Dorme também? Dorme. A família que dorme? É de família. Família. Vem pro culto pra tirar aquela soneca. Não é a intenção, mas acontece. Acontece, mas com regularidade ou de vez em quando só? De vez em quando. De vez em quando? Só de domingo? Só. Então tá bom. Agora vamos aqui com o professor, a gente sabe a dificuldade que é a vida de um professor de EBD que tem que manter os alunos acordados às 9 horas da manhã. Estamos aqui com o Kleber Lucas, que vai dizer um pouco dessa dificuldade. Qual é a dificuldade de manter os alunos acordados? A dificuldade é eu acordar primeiro. Mas, como você pode ver, a gente tenta fazer com que eles venham. A gente liga para eles, manda o WhatsApp. Se possível, vai até fazer visitação. Inclusive, hoje estamos com uma visitante que geralmente ela falta, mas que ficaram sabendo que vocês iam vir aqui, ela acabou comparecendo, que é a nossa presidente de jovens. Ela não participa da escola dominical, então eu tenho que ficar em cima dela. E você vai ter... Acho que você já entrevistou ela. Vai ser Débora, pessoal, a primeira aí que tá procurando um namorado aí, tá bom? É a Débora. Então, assim, a dificuldade é essa. Mas a gente tá aí, seguindo firme, tentando tirar os irmãos do Instagram, tentando tirar o irmão do Facebook, que são as armas do inimigo. Né, irmãos? Mas você acha que você, assim, ao invés de ficar trazendo mais lição, se trouxesse uns varão bonito aí, as irmãs não vinham mais? Eu sou casado, né, irmão? Daí minha mulher vai estar aqui também. Aí se eu trazer varão bonito, complica. Se trouxer uns anjos, complica? E justamente, principalmente se for policial. Você sabe da história. Isso a gente, infelizmente, por direito de imagem, vamos ter que deixar em off. A outra professora, a Miriam, que está aqui nessa dificuldade dessa sala. Diz pra gente, Miriam, o que é mais difícil, acordar o Thiago de manhã ou manter o Jean acordado durante a IBD?
Na verdade, o mais difícil é chegar no horário. A IBD tá muito cedo? Não, a IBD tá no horário excelente. A gente acorda até mais cedo para trabalhar pro homem, né? A gente tem que ter a alegria de chegar aqui no horário também para servir e adorar o Senhor. Mas se fosse umas 10 horas da manhã, ia facilitar um pouco, né? No meu caso, como dona de casa, ia complicar, porque aí a gente tem que chegar em casa, ia chegar mais tarde para fazer almoço, ia ser pior. Então, acho que poderia ser até mais cedo. Mas domingo, almoço na casa da sogra. Geralmente tem sido assim, viu? Na sogra, na mãe. Estamos aqui agora com alguns visitantes. O que você tá achando da aula aí? Ah, tá achando legal. Tá achando legal? O pessoal tá bem agitado aí ou o pessoal ainda tá meio sonolento? Ah, tá tipo meio termo, né? Alguns com sono, outros querendo dormir. Alguns com sono, outros querendo dormir. Não entendi foi nada. Uns com sono, outros querendo dormir. É com essa resposta que a gente encerra. Fala, meu jovem, como é que é seu nome? Eliezer. Eliezer. Tira a máscara pra gente, Eliezer. Dá uma olhada lá. Faz um joinha. Sem risadinha. Obrigado, Marcelinho. Meu jovem, como é que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, você é amigo desse pessoal aí? Sou. É? Não tinha amigo melhor, não? Ah, não tinha, né? Infelizmente. Era o que tinha, foi. Tinha que ser eles mesmo. Mas seus pais deixam andar com esse pessoal aí? Tudo gente ruim, esses moleques aí, ó. Tudo mal influenciador. Que? Oh, peraí. Você discorda dessa citação? O pessoal é gente boa? Sim, eles são os meus melhores amigos, ele é o meu amigo de infância. É tudo gente boa? Sim. Ruim é mesmo só você? Daqui eu tô trazendo pro bom. Não sou gente ruim, não. Como é que é o seu nome? Amanda. Então, Amanda, a má influenciadora do grupo. É isso mesmo? Não. Como é que é o seu nome? Wesley. Wesley, veio aí na EBD, tá curtindo? Muito bom. O que é a melhor parte da EBD? As palavras ditas ali, o ensinamento, muito bom. O café? Também. O café é melhor? É bom. É. E a dancinha aí no final, gostou? Gostei, eu tô lá e pra cá. Já tá treinado já? Já. Tá certo. Vai, quem faz o almoço agora, a patroa ou você que faz? Os dois. Os dois? O que vai ter lá? É frango. Frango? Frango. Frango frito ou frango cozido? Não decidi, vai ser frango. Então decide aí, fala pra gente que eu tenho uma equipe pra levar pra almoçar. Frango frito. Vocês gostam de frango frito, pessoal? Então a gente já tem uma casa pra ir almoçar. A irmã fugindo aqui, matando aula na EBD. Irmã Sueli, esposa do irmão Paulinho, mãe da Débora e da Carol, fugindo, matando aula da EBD. Olha só que exemplo, hein? Pastor Ediverson, nós estamos aqui na EBD. Pastor Ediverson, o que o pastor tem a dizer aí do Ministério de Dança no final? Esse é o ministério mais interessante que nós temos aqui na igreja, que é o Ministério da Coreografia. Isso aí vamos aí dizer, para haver aí uma melhor articulação dos nossos idosos. Mas é um momento gostoso com as crianças. Na verdade, a EBD, ela precisa não apenas atrair as crianças, mas todo o grupo, toda a idade, porque acreditamos que a EBD é uma ferramenta importantíssima para o crescimento espiritual dos membros da igreja. Então, não somente dos membros superiores e inferiores também, né, com a dança. Exatamente. E eu fiquei muito feliz de vê-los aqui.
O Tom tem sido um sucesso, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado aí pelo privilégio de poder compartilhar isso com vocês. Obrigado, pastor Ediverson aqui, dando o seu testemunho. Agora vamos pegar aqui o irmão Ademir. Irmão Ademir, como é que foi a aula hoje? Olha, irmão, foi bem produtiva, edificante, graças a Deus, né? A gente só tem a agradecer mesmo pela maneira que os irmãos deram bastante testemunho, né? A gente falou sobre o convite à oração e foi de grande bênção para o nosso Deus. Deu briga hoje aí, os irmãos querendo tacar cadeira um no outro ou não teve? Não, isso ainda não aconteceu. Ainda não, mas estamos na expectativa. Eu acredito que não, viu, irmão? Vamos deixar uma câmera aqui permanente só para caso a gente não perca esse take. Exato. Não, pode deixar, mas acho que não vai haver, não. Mas dá para trazer um tema mais polêmico? Estamos pensando, na próxima vez, quem sabe? Então tá certo. Tá ok? Aí, irmão Ademir, seminarista aí, quer mandar um recado aí pros alunos do seminário? O irmão Lucas, né, que tá ali na gravação ali, é o nosso jovem lá que motiva cada um de nós ali, eu e o outro irmão que somos mais experientes, vamos dizer. Mais velho. Né? Mais experiente, né? A gente põe na legenda depois, mais velho, para explicar. Tá bom, mas tem sido de grande bênção para nossas vidas. Obrigado, irmão Ademir, que está aqui conosco. Vamos pegar aqui o irmão Adilson. Irmão Adilson, fala pra gente, Adilson, qual que é a melhor parte aí da EBD? Melhor parte? Compartilhar as bênçãos recebidas, compartilhar as orações que foram atendidas por Deus. E o café? Café não pode faltar, né, irmão? Café também é uma parte importantíssima. Que boa, importante. Aquela energia, né? Aquela energia. E a musiquinha no final aí, tá bem coreografada aí, os irmãos? Tá faltando ensaiar um pouco mais, viu? Tem uns irmãos meio fora de foco aí. Os irmãos estão com uma mobilidade um pouco mais lenta? Mais flexível, né, irmão? Os irmãos estão meio durão, meio a junta tá meio travando, mas vai melhorar. Aos poucos vai melhorando. E essa foi a nossa visita à EBD aqui no Parque Valença, na Igreja Batista Bíblica Cavervi. Como pudemos ver, os jovens estão bem dispostos, os idosos estão bem dançantes e a EBD está bem firme. Nós ainda não sabemos aonde a gente vai almoçar, temos algumas irmãs ainda para sair, estamos na expectativa de onde vai ter uma lasanha. E fique ligado que a próxima igreja pode ser a sua. Então é bom você frequentar a EBD, porque vai ser muito chato a gente chegar aí e você não estiver. Gostaram do quadro? Fiquem ligados que o próximo quadro pode ser aí na sua igreja, hein? Voltamos aqui com o pastor Natal. Pastor, o senhor comentou no último quadro que o senhor se converteu, né? E logo já começou a trabalhar na obra. Como que foi um pouquinho desse processo? Como que o senhor sentiu esse chamado para trabalhar na obra? Como foi um pouquinho dessa experiência de início, pastor? Bom, eu vou dizer para você como foi isso. É engraçado porque a gente não tinha muitos jovens lá. Sim. Homens. Certo. Tinha bastante mulher lá. Tinha bastante, vamos dizer, 8 mulheres. Certo. 8 jovens. Milton foi jovem na época errada. E então. Aconteceu o seguinte, muito breve, né, muito rápido, eles decidiram que nós precisávamos de ter uma mocidade. Eles tiveram antes e alguma coisa aconteceu, mas a mocidade estava quebrada. Então tinha 8 meninas e um homem. Esse homem era eu. Que bênção, hein, pastor? Mas aí eu já estava namorando a Sônia. Aí sim, hein? Então, o que aconteceu? Inclusive, pastor, a moça que o senhor conheceu era a Sônia? Sim, a Sônia. A Sônia, foi ela que te encaminhou para Cristo. Ela teve igreja, uma grande influência, com toda certeza. Mas, Milton, além da influência da Sônia, das pregações do pastor Jorge, eu li o Novo Testamento algumas vezes. Legal. Então, sem sombra de dúvida, a minha esposa foi usada por Deus, com toda certeza. Que bênção, pastor. Sim, então é exatamente isso. Mas, então, nós decidimos que deveria ter a mocidade de volta, e eram 8 meninas e eu, o único homem, e eu fui eleito ali o líder, então. E pastor, logo em seguida que o senhor se poucos converteu? meses, 2, 3 meses depois. Nossa! Tanto é que
numa dessas reuniões para decidir tudo isso, o pastor Jorge estava presente. E talvez ele querendo me empurrar, né? Ele pediu para eu orar, Milton. E, gente, na base, eu pastor. tentei orar, mas eu não consegui. A timidez, o medo, o pavor tomou conta e eu não consegui orar. Certo. Né? E daí eu olhei para o rosto dele e falei, pastor, o senhor ora, por favor. E ele orou, né? Mas, então, ficou decidido ali que eu seria o líder. E eu, honestamente, não sabia o que fazer. Né? Então, eu tentei buscar ajuda. Eu conhecia... Aonde o senhor foi procurar ajuda, pastor? Olha, o meu cunhado, ele estava se formando do Instituto Bíblico Nazareno, do seminário, né? Sim. Que eles tinham em Campinas. E ele era uma pessoa que ele estava envolvido já, né? Com mocidade, tudo isso. Então, eu acabei trocando muita ideia com ele. Que legal, pastor. Tá? Mas tem coisas, Milton, que ninguém responde, que ninguém tem resposta. E essa é uma das coisas que nós fizemos, aquelas moças e mais eu. Nós começamos a buscar dentro da igreja quais seriam as pessoas que poderiam fazer parte daquele grupo. Meninos estavam crescendo. Para você ter noção, o pastor Manuel deveria ter apenas 13 anos de idade. Nossa! Então, foi aonde eu convidei ele para fazer parte do grupo, convidei o irmão dele, o Josias, e eles vieram. Não muito tarde, veio o João Cândido. Alguém convidou o João Cândido, talvez tenha sido o pastor Manuel, que convidou o João Cândido para assistir um culto. O João Cândido veio, se converteu, puxamos ele para a mocidade também. Que legal, pastor. Isso era tudo molecada, assim, tudo adolescente. O Manuel deveria ter 3 anos, 13. O João um pouco mais, mas não era muito também. E tinha um rapaz muito bacana, que também, crianção, o Cláudio Camargo, né, filho da dona Lígia. E foram essas pessoas que me abençoaram ali. E nós tivemos um crescimento, Tom, muito grande naquela mocidade. Foi um crescimento que, algum sábado, nós tínhamos 100 jovens. E uma coisa muito interessante, nós não tínhamos instrumentos, tudo era cantado sem música, sem qualquer instrumento. Não tinha ninguém que tocasse. Essa facilidade de hoje, né, pastor? Toda essa tecnologia, toda essa facilidade que o pessoal tinha de estar na igreja, né? Realmente. Hoje é mais fácil, mas você não tem os elementos, né? Exatamente. Você tem o instrumento, mas você não tem o elemento. Mas, naquele tempo, para você encontrar uma pessoa que tocasse um violão, era uma dificuldade terrível. Mas, quando aparecia alguém que podia tocar, você teria 30 jovens num culto domingo à noite, cantando juntos, e um carinha lá com o violão. Nossa. E o senhor aprendeu algum instrumento, pastor? Não. Não? A Sônia aprendeu. Eu não consegui tocar nada, pastor. Eu aprendi a tocar galinha no terreiro. Não estou conseguindo nem tocar minha vida direito, viu, pastor? Aí a gente precisa conversar mais, Tom. Mas é fora daqui, gente. Vamos trocar uma ideia, assim. Tá certo. E, pastor, depois que o senhor liderou os jovens, como foi um pouquinho do seu chamado? Que sinais o senhor percebeu que tinha chamado para pastorear alguma igreja? Então, Tom, isso era uma coisa que me incomodava muito. Me tirava... chegou a um ponto na minha vida que me tirava a minha paz. Porque eu sabia que Deus estava me chamando para o ministério. E eu tive uma luta por anos. Não foi um mês, foi anos. Nessa época, eu estava indo bem no meu trabalho. Tudo que a gente planejava
para o casamento, estava dando certo, a gente conseguia comprar, ter, tudo estava certo. Na igreja, a mocidade estava bem, entende? Estava tudo bem, mas tinha aquele incômodo. O senhor falou que trabalhava num banco, Isso. né? E o senhor tinha que cargo no banco, pastor? Eu estava na área de chefia, fazendo todos os cursos que o banco oferecia na época, então estava muito bem, né? Recém-formado, me envolvendo muito, ganhando bem. A nossa agência era a agência central e, naquele tempo, nós tínhamos prêmios, né? Sim. Nós, por depósito, na agência, nós sempre atingíamos o primeiro lugar. Todo mundo se envolvia, então o salário era dobrado. E isso foi por anos, dobrado, entendeu? Então, tinha um emprego maravilhoso, o emprego dos sonhos de qualquer um, né, pastor? Naquele tempo era. Hoje eu não sei como que seria, mas naquele tempo era realmente difícil ter um trabalho como aquele. E abrir mão disso? Depois de passar por todo o treinamento, cursos, envolveu uma montanha de coisas, né? E era para você abrir a mão assim, né? Então, o que aconteceu? A mocidade cresceu, né? A igreja também cresceu nessa época, tudo era muito, muito bonito, muito maravilhoso. Você via jovens se entregando para o ministério, né? Ali naquela igreja, que foi o Manuel se entregou para o ministério, o João Cândido se entregou para o ministério, o Alzimar, né? Alzimar José Alves se entregou para o ministério, o Wilson Maximiano da Silva, irmão do pastor Marcelo, se entregou para o ministério, entre outros. Então, a mocidade estava pegando fogo, a igreja estava pegando fogo. Era tudo aquilo que pessoas sonhavam, né? Sim. E eu lidando com... Eu tinha que carregar um trator, para dizer a verdade. Era pesado para mim, porque eu sentia profundamente que Deus estava me chamando. Então, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu tive já dificuldades para ficar como você está aí numa mesa assim trabalhando, porque poderia acontecer de eu estar trabalhando aí, lágrimas descendo dos meus olhos, sentindo esse chamado ardente de Deus. Sentindo esse chamado, era muito forte. E qual foi o ponto principal, então, assim, pastor, aí além desses sinais? Teve um dia, por volta de 11 horas da manhã, mais ou menos, eu estava trabalhando e Deus falou comigo novamente, de uma maneira tão forte, que eu tive que levantar daquela mesa e ir para o banheiro e fechar a porta, ajoelhar ali e dizer para Deus, eu me rendo, eu me entrego, eu não tenho mais condições de viver a vida que eu vivia. E falei com Deus profundamente, seriamente, lembro que depois de me acalmar, me limpar, eu passei a mão no telefone e liguei para o pastor Jorge. E ele foi a primeira pessoa a tomar conhecimento da minha entrega para o ministério. E quando eu falei para ele com uma calma, com uma tranquilidade tremenda, respondeu para mim, eu sabia, Natal, eu sabia. Então, foi assim. Pastor, então o pastor Jorge, né, que te deu todas essas orientações e te encaminhou para o ministério. Como foi isso, pastor? Bom, eu vou ser bem sincero com você. Eu disse anteriormente que era uma luta interna e ninguém sabia, tá? Sim. Então, o pastor Jorge não sabia. Lembra que eu falei para você que quando eu falei no telefone, ele falou, eu sabia. Mas isso era uma luta muito, muito pessoal minha, tá? Certo. Agora, veja você, Manuel Cano, João Cândido, Alzimar, Wilson, entre outros, se entregando para o ministério, e o líder
está ali segurando, entendeu? Entendi. Isso aí era uma luta terrível para mim. Sim, o pastor Jorge teve uma grande contribuição, mas foi do púlpito, entende? Sim. As mensagens, as pregações, muitas vezes ele falou sobre chamada para o ministério, aquilo era uma facada no meu coração, entendeu? Mas ele teve uma grande contribuição em tudo isso, com toda certeza. Que legal. E pastor, como foi deixar, né, toda essa vida boa que o senhor tinha, né, esse emprego bom, para aceitar esse ministério? Como foi a aceitação da família, né? Nesse período o senhor estava encaminhando para o casamento. Como foi um pouquinho da reação, né, da irmã Sônia? Então, Tom, eu, em todas as coisas que eu fiz até hoje, né, quando eu me envolvo com alguma coisa, eu gosto de pular de cabeça, me envolver 100%. Assim que eu vejo, né? Hoje tem as considerações de idade, tudo isso, né? Mas nesse tempo era assim, né? E até pouco tempo atrás ainda era assim. Tá novo ainda, pastor. Mas eu digo para você o seguinte: quando eu tomei essa decisão, eu coloquei o pastor Jorge numa situação difícil. Por quê? Talvez eu era um dos únicos que falou para ele assim: olha, bom, tá bem, agora eu vou me envolver no ministério, eu quero estudar, eu quero pregar, eu quero isso, eu quero aquilo. Qual é a escola que você pode dar como sugestão? Então, naquela época, em Campinas, a gente tinha muita dificuldade para estudar numa faculdade teológica. E o que eu queria era uma faculdade teológica, né? Sim, não era muito popular isso no Brasil ainda, né, pastor? Não era, não tinha em Campinas, tá? Palavra da Vida, eu nem sabia do Palavra da Vida, nem foi tocado no assunto sobre Palavra da Vida. O que disseram para mim foi o próprio pastor Jorge: a convenção tem uma faculdade no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, né? Sim, distante. E ele falava assim, ó, e tem que ser batista. Né? E tem que ser batista. Não, eu gostava da ideia, lógico, tem que ser batista. Eu concordava plenamente, isso eu não tenho dúvida. Então, daí, o que aconteceu? Para qualquer uma das duas que eu fosse estudar, eu tinha que deixar o meu emprego. Correto? Correto, com certeza. Então, daí eu falei para ele: quais são outras opções? Tem mais alguma? Ele pensou, né? E não respondeu na hora. Acho que ele considerou em oração, alguma coisa assim. Daí um dia ele chega para mim e fala assim: olha, além, né, de Rio e São Paulo, por que não Estados Unidos? Nossa, aonde eu estudei? Ele falou. Aonde eu estudei? Daí eu fiquei apavorado, né? Falei: aonde o senhor estudou? Ele falou: você faz uma solicitação, se eles aceitarem, né? Mas responsabilidade, hein, pastor? Mas como, né? Como? Mal falo português, como que pode ser isso? Daí eu e Sônia trocamos ideia, conversamos muito. E uma coisa, Tom, se vai fazer alguma coisa, vamos fazer então, e vamos fazer bem feito. Não interessa o custo, não interessa o tempo, não interessa as dificuldades, necessidades, né, que eu já sabia que seriam enormes. Né? Sem dúvidas, né? Então, daí foi mandada essa solicitação, eu fui aceito. E aí, nesse ano, tá? Eu costumo até brincar com a nossa igreja. Nesse ano, no dia 21 de abril, eu me casei. Certo. Nesse ano, tá? Que ano que foi, pastor? 78. 78. 78. O Milton já gatinhava já. Oi, Marcelinho? Milton já gatinhava já. Nesse ano, Marcelinho, nesse mesmo ano, ó, é interessante, ó. Então, no dia 21 de abril eu casei. Nesse mesmo ano, o Guarani foi campeão.
Coisa rara, hein, Ah, pastor? raríssimo. Coisa rara. Mas foi, e é o único do interior paulista. Coisa rara. Mas foi, e é o único do interior paulista. Um ano histórico, né? E daí, em dezembro, eu fui para os Estados Unidos. Então, em 1978, eu costumo brincar. 3 coisas muito importantes aconteceram na minha vida. Teve uma brincadeira aqui antes, né, nos bastidores, dizendo que se falasse do Guarani, ia ser interrompida a gravação, né, pastor? Ia colocar um pi no final. Né? Mas não vou citar aqui o irmão Hermes, né? Foi quem falou isso. Tudo bem. Tá bom? Mas prossiga. Então, pastor, decidiu ir para os Estados Unidos, largou o seu emprego. E como que foi o sustento para ir para lá, pastor? Foi com a ajuda da igreja? Foi com o que o senhor tinha de economia? Como que foi? Milton, a essa altura eu já tinha uma casa. Certo. Eu era proprietário de uma casa. Ela estava todinha imobiliada, porque eu ia casar, lembra disso? Lembro. E o que eu fiz? Eu e Sônia decidimos que nós íamos desfazer de tudo. Então, eu fiquei morando num quarto apenas, na casa da minha sogra, e aluguei a casa e vendi todos os móveis que eram novinhos. Nossa, que coragem, hein, pastor? Então, tudo que eu podia vender, eu vendi. E domingo, esse último domingo agora, a Sônia falou assim, eu estava procurando um Ray-Ban, lembra aquele Ray-Ban dourado? Lembro. Então, estava procurando esse Ray-Ban na casa da minha mãe, né? Porque tem muita coisa lá que a gente ainda guardou lá. E ela falou assim, você não lembra que você esqueceu para ir, você não lembra que você vendeu para ir para os Estados Unidos? Ela lembrou. Nossa. Até o óculos eu vendi. Vendi tudo que podia, tinha uma quantia para manter-me por algum tempo, né? Não para sempre, mas por um tempo, sim. E fomos, né? Foi uma decisão, eu chamo de uma entrega louca, né? Uma decisão louca da minha parte, mas hoje, olhando para trás, eu entendo que Deus nos dirigiu de forma muito especial. Que legal. Chegando lá, Tom, a coisa foi muito difícil. Sim, muito pastor. mesmo. O pastor está falando dos Estados Unidos. Milton, quer contar a história dos Estados Unidos? Do chat? Não estou sabendo de nada dos Estados Unidos, Marcelinho. Melissa, esse nome não te... Vou contar, então. Pastor, não sei se o pastor sabe, mas o Milton já é um pouco antigo, né? Ele tem uns cremes lá que ele usa lá, rejuvenescedor, mas ele já é um pouco... da Natura, tá? Ele é um pouco antigo. E na época da internet... A internet de escada, você tinha que... Deixava o pai... Depois da meia-noite, né? Exatamente. Que era para gastar um pulso só. Tá vendo como ele sabe? Então, ele entrava lá naqueles... Gostava muito de entrar em site de bate-papo, né? Não tinha muito amigo, né, meu? Entrava naquele site e conheceu uma moça nos Estados Unidos. Quase foi para lá, pastor. E a Melissa, né, Milton, que morava no interior da Carolina do Sul, e trocou por meses mensagem, né, com a Melissa. Aí foi vender gominha no semáforo, para juntar dinheiro, para comprar passagem. Foi lá, tirou visto. Estava tudo certo. Aí, desde que Milton descobre que Melissa, do interior da Carolina do Sul, na verdade, era um homem gordo, velho, que morava no porão da mãe, em Ponta Grossa, Paraná. E aí, esta foi a pequena história aí, esse foi o pequeno contato que Milton teve com os Estados Unidos. E aí fica de aviso para vocês, jovens, que tem uns amiguinhos aí online, cuidado. Às vezes a sua Melissa é um velho, gordo, barbudo, que mora no porão da mãe, que não é o Papai Noel. Ele me desconcentra, pastor. Quem vê essa história acredita, né? Com é igual o certeza. Papai Noel, né? E agora temos uma participação pra lá de especial. Se você não conhece essa personalidade, você não é do meio batista bíblico, com certeza. Com vocês, pastor Jorge Simpson. Não há nenhum trabalho ou obra
que é feito por uma pessoa só. Na realidade, na vida de qualquer pessoa, tem várias pessoas envolvidas. Por exemplo, Pastor Natal, na realidade, quem ganhou ele mais do que qualquer outra pessoa foi a esposa dele, a Dona Sônia. A Bíblia nos diz que não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Na vida do Pastor Natal, eu considero realmente uma obra do Espírito Santo, porque na realidade, quando ele estava namorando Sônia no início, ele ainda não era crente, mas devido à insistência dela e trabalho dela, devido ao fato que nós fomos buscá-lo muitas vezes na casa dele para levá-lo para a igreja. Então, Deus trabalhou no coração dele, ele aceitou Jesus como Salvador pessoal. Graças a Deus por isso. Mas eu sei que, como eu já falei, não há nenhum trabalho, nenhuma pessoa que está na obra que apenas tem uma pessoa que fez o trabalho ou a obra na vida da pessoa. Foi Jesus através de várias pessoas. E eu considero isso como na vida de Pastor Natal. Se não me engano, ele era bancário, ele trabalhou no banco quando encontrou a Sônia. Tinha cabelo comprido, mas Deus, coisa minha, não. Deus trabalhou no coração dele através de Sônia. Ele aceitou Cristo, foi batizado, cortou o cabelo, e na realidade eu falo isso não por impressionar Pastor Natal, mas Pastor Natal foi um líder do início, dirigido por Deus. Ele foi um grande presidente da mocidade, fez muita coisa para ajudar os jovens da igreja lá de Novo Cambuí, e na realidade um homem decidido, determinado, um homem que sabe o que ele quer, e eu considero ele como um grande pastor lá em Campinas, ao lado de outros pastores também. De modo que Pastor Natal foi uma grande bênção para nós no Brasil. E foi uma bênção até para nós aqui nos Estados Unidos também. Tá? E de modo que dá os nossos abraços, dá para Pastor Natal, fala para ele que eu estou muito contente pelo trabalho que ele tem feito e está fazendo. É com muita alegria que a gente agradece a participação desse queridíssimo pastor, que é o membro fundador da Igreja Batista Bíblica aqui em Campinas. Com certeza foi uma grande bênção tê-lo conosco aqui. Deus abençoe, pastor. Retomando aqui com o pastor Natal. Pastor, a gente parou, né, na fase em que o senhor foi para os Estados Unidos e o senhor falou que enfrentou algumas dificuldades. Pastor, quais as dificuldades que o senhor enfrentou nesse período dos Estados Unidos? A maior barreira é a língua, né? Nós não falávamos inglês. Nada? Olha, Milton, eu sempre fui bem em francês, mas inglês eu sempre fugi. Então, eu posso dizer que eu não tinha conhecimento. A Sônia tinha, mas era muito pouco para o que vinha pela frente, entendeu? Sim. E você também tem os problemas de sotaque, né? Então, você imagina uma escola com mais de 1000 alunos, com alunos de todos os estados dos Estados Unidos. Então, camarada, até um cumprimento é diferente do outro, entendeu? Entendi. Então, aquilo que você aprendeu de uma forma formal,
o camarada vinha de Arkansas, caipira, redneck, né? Sim. Aí confundia tudo. Você nem isso acabava entendendo. Então o choque foi muito grande, foi muito difícil a questão da língua. Uma segunda coisa também que foi muito difícil para nós no início foi o clima, porque nós chegamos lá em dezembro. Nossa, estava nevando. Estava nevando, neve até o joelho. Nossa. Então, o pastor Jorge nos acompanhou até ali, né? Nos apresentou na escola, eu aluguei um apartamento, mas daí ele tinha que ir para Ohio, que é onde a mãe dele morava. E ele disse, olha, Natal, amanhã eu estou indo para Ohio, vou ver minha mãe. Falei assim, mas quantos minutos daqui? Ele falou, não é minuto, é 10 horas. Nossa. Daí eu fiquei apavorado, né? Me senti muito sozinho, eu e Sônia num apartamento tão pequeno, ali, não falando a língua, um telefone pendurado na parede. Eu ficava apavorado, pensava, se aquele telefone tocar, o que eu faço? Né? Então, era um terror, era muito difícil. Nós ficamos ali por dias. Tentamos sair lá fora, era impossível. Mesmo porque nós não tínhamos nem roupa adequada para ir para fora. Nossa. Entendeu? Então, foi muito difícil todo esse processo. E como que o senhor conseguiu entender todos os estudos, pastor, Então, sem falar inglês, né? Então, foi muito difícil, mas o amor cristão não muda, né? Você pode mudar de país, mas o amor cristão continua o mesmo, né? Isso é maravilhoso. Deus, Ele sempre supre as suas necessidades, sejam elas o que for necessário, né? Eu lembro que nesses primeiros dias aí, com esse pavor todo, alguém bateu na nossa porta. E eu falava para a Sônia, você atende? Ela, não, você atende. E levou um tempo para a gente até atender a porta, de medo, pavor, né? Sim. E daí ali chegou um rapaz, né, e uma moça, um casal, ele pelo nome de Mike, Luke, né? E a sua esposa, não lembro o nome agora, ele tentando comunicar com a gente, não conseguimos. Daí ele fez assim, ó, espera, né? E eu não entendi o que ele queria, ele escreveu num papel, eu peguei o dicionário, palavra por palavra, ele falou assim, vou trazer alguém mais tarde que fala espanhol. Daí eu pensei assim, mas eu não falo espanhol, falo português. Não ajudou nada, né, pastor? Não tinha nem o Google Tradutor naquela época, né, pastor? Naquele dia, pela primeira vez, eu descobri que eu podia entender o espanhol, que eu não sabia até então. Sim. E este rapaz, que era um outro aluno também, ele era da Espanha, entendeu? Legal. Ele era casado com uma filha de um missionário lá da Espanha. Então, ele veio falando espanhol com a gente e a gente conseguiu conversar com ele. Ali foi uma porta aberta para a gente começar a se relacionar. E você sabe, todo dia aprende 2, 3, 4 palavras e vai, né? Sim. Mas nós chegamos lá em dezembro e esse era o segundo semestre da escola. Nossa. Então, foi difícil porque o pessoal já estava todo alinhado e a gente chegando, né? Isso foi outro choque. Foi muito difícil, foi terrível. Eu chorava. Eu imagino, pastor. Eu chorava, porque eu queria fazer e não conseguia. A Sônia, aí eu não contei isso, mas a Sônia estava grávida nesse tempo também. Nossa. Ela grávida e todas essas coisas, novidades, né? Para nós era muita coisa. Demais, né? Mas esse primeiro semestre foi muito difícil. Daí entra o período do verão. E eles tinham escola de verão, né? Eu peguei e fiz o seguinte, falei, eu vou me matricular em uma classe só e vou procurar memorizar palavras. Eu lembro que eu ganhei um livro de uma professora que, além de explicar várias coisas, ali naquele livro dizia que se você memorizasse as principais palavras do idioma, você conseguia se sair bem.
E ali dava uma lista de 384 palavras. E o senhor conseguiu memorizar? Eu peguei e falei assim, bom, o summer, então, meu, vai ser memorizar 384 palavras. E eu fiz isso. Como pronunciar, como escrever, né? E como usar numa frase. Então, quando a escola retornou ao seu ano normal, né, que retorna em setembro, aí eu estava um pouco melhor, né? Mas foi muito difícil, muito complicado. E Deus abençoa, né? Sim, nós também trabalhávamos na escola, isso ajudou muito. Eu trabalhava na cozinha da escola, não cozinhava nada, mas limpava muito, lavava muito prato. Foi esse o meu trabalho, limpando o banheiro, Foram quantos anos de estudo lá, pastor? Olha, eu consegui terminar no tempo, ainda com todas as dificuldades, tá? Mas eu fiquei mais tempo do necessário, porque eu queria pegar outras matérias. Eu acabei ficando 4 anos e meio. Que legal. E continuou mais um tempinho lá e depois retornou ao Brasil. Sim, nós voltamos. A Sônia voltou na frente, porque a mãe dela faleceu bem no finalzinho, né? Então ela voltou 3 meses antes com os meninos, aí eu tinha já o David e o Jonathan. Os dois nasceram lá, pastor? Os dois nasceram lá. O David deveria ter 5 anos, né? E o Jonathan 3. E a Sônia voltou 3 meses, como eu disse, na frente, por causa do falecimento da mãe dela. E eu ainda tinha alguns compromissos. Eu acabei ficando mais 3 meses lá. Voltei para cá em 84, no mês de outubro. E aí fundou a Igreja Batista Bíblica do Centro. Daí, no dia 25 de janeiro de 1985, nós tivemos o primeiro culto, num sábado à noite, aniversário de São Paulo, né, 25 de janeiro, ali na rua, na Avenida Francisco Glicério, no número 491. Hoje lá é um laboratório. Nós alugamos uma casa ali, adaptamos e tivemos um culto especial naquela noite. Convidamos as igrejas Batista Bíblica existentes na época, né? Esse foi o primeiro culto. Pastor, depois que foi fundada a Igreja Batista Bíblica do Centro, em que momento surgiu o Instituto na vida do pastor? Então, Milton, o que aconteceu nesse mesmo tempo, nós começamos a igreja, né? Foi dado o início à igreja, e o Instituto Bíblico estava fechado por uns 2 anos já. Tinha alunos, mas não tinha condições financeiras, nem tampouco pessoas que liderassem. Então, naquele tempo, foi feita uma reunião com os pastores da região, mais os missionários, e puseram-me na frente do Instituto, como presidente. Legal. Esse foi um retorno, vamos dizer assim. Nós reiniciamos o Instituto. E pelo fato da igreja ser numa área central, então o prédio foi usado para o Instituto. Facilitou o acesso dos alunos, certo? Facilitou. Anteriormente já estava no centro, né? Ali na rua Cônego Cipião, mas não manteve as dependências devido à falta de dinheiro, né? Então nós recomeçamos. O Instituto começou lentamente, mas nos melhores anos do Instituto nós chegamos a ter até 40 alunos. Nossa. Com 3 classes diferentes, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, todas as noites da semana. Que legal, pastor. E hoje o nosso instituto ainda, né, precisa... O que falta, talvez, pastor, um pouquinho para a gente engatar mais o nosso Instituto Batista Bíblico? Então, Milton, os tempos mudaram, né? Há muitas facilidades hoje. Eu acho que tudo isso pesa um pouco para o fato de nós termos um instituto presencial, né?
Então fica aí a ideia de que nós temos que melhorar muito para alcançarmos outros. Legal. Eu acho até que é uma preocupação nossa, dos pastores. Existe hoje pessoas, pastores, pensando em alguma mudança para melhorar isso. Sim. Nós ficamos 20 anos na frente do Instituto e também da comunhão regional, né, ao mesmo tempo. Interessante. Pastor, muito obrigado, né, por mais uma vez ter aceitado aí, né, expor um pouquinho, né, da sua vida, do seu ministério para a gente. Tenho certeza que foi uma grande bênção para quem está em casa. Eu gostaria que o pastor deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre um pouquinho, né, do que Deus pode fazer na vida das pessoas e o que Deus tocar no seu coração. Então, eu penso que o grande problema de todos nós, sem nenhuma dúvida, é aquele fator medo, né? Eu sou tímido. E pensa numa pessoa tímida, Tom. Pensa numa pessoa tímida, você, mas eu também, né? Eu também era muito tímido que quando fui orar, não consegui orar. Então, isso é complicado. Mas o que eu digo para você hoje, nesta noite, eu diria o seguinte, quando você vai fazer algo, se propõe a fazer algo, faça com o seu melhor, né? Talvez você diga, o que eu tenho é pouco, que a maioria de nós acostumamos falar isso. Olha, o que eu tenho é pouco. Quando Eliseu perguntou para a mulher, o que você tem? Ela falou, eu tenho 2 porções de farinha. Né? Só isso. Só isso, eu não tenho nada. Ela pensou que não tinha nada. Mas nas mãos de Deus a gente entende que ali foi realizado um grande milagre. Então, o que você tem é muito pouco. Você julga muito pouco. Mas o pouco nas mãos do nosso grande Deus pode ser muito. Deus está pronto para realizar milagres. Gostaria de lembrar também, Jesus realizou um grande milagre na multiplicação dos pães. Ele chegou para os discípulos e perguntou, o que vocês têm? Tem 2 peixinhos e alguns pães, o que é muito pouco para essa multidão, né? Mas Jesus, com aquele pouco, realizou um grande milagre. Ele saciou a fome de todos e ainda recolheu vários cestos do que sobrou. Então, gente, o nosso pouco é muito nas mãos de Deus. Nós precisamos de entregar o nosso pouco nas mãos de Deus e Deus vai realizar milagres sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? Eu imagino que todos nós temos vivemos essa mesma situação. Temos medo, somos tímidos e temos pouco. Mas para Deus é maravilhoso, né? Ele usa o pouco, Ele transforma o pouco em muito, né? É assim que nós vemos os milagres na palavra de Deus. Então essa é a minha palavra. Amém, pastor. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Fui grandemente abençoado com toda essa responsabilidade que tinha de entrevistá-lo, mas com certeza foi uma grande bênção na minha vida e tenho certeza que na vida de outras pessoas que estão nos assistindo aqui também. Então, Tom, para mim foi uma grande bênção também. Eu abro o meu coração. É um privilégio poder participar do programa do Tom. Todas as vezes que eu assisti o programa do Tom, eu pensava, poxa, será que ele não vai me convidar? Eu já estava ficando ansioso, Tom. Achei que você ia me deixar para trás. Claro que não, pastor. Não, brincadeiras à parte, mas é uma grande alegria poder estar aqui nesta noite, participando com vocês e agradecer o trabalho de cada um de vocês, né? Vocês aí que estão trabalhando na parte técnica, nosso muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. É um privilégio realmente poder participar desse programa tão famoso. Vai
Vai chegar lá nos Estados Unidos agora, hein, pastor? Agora chega. Mas é isso, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui até o final, por participar conosco, né? Comenta aí no chat a todo momento, né? Deixe suas perguntas, nos próximos episódios a gente pode responder também, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Marcelinho, é com você. É isso, Milton, nós agradecemos imensamente, pastor Natal, por compartilhar essas histórias incríveis com a gente espera que você aí da sua casa tenha curtido, e se você curtiu, não esquece de curtir o vídeo, hein? Segue também o canal para acompanhar todos os vídeos aqui do IBBC, e é claro, na próxima terça, o segundo episódio do Programa do Tom. Tchau! Central de Atendimento Tom, como posso te ajudar? Alô, boa noite. Eu gostaria de uma pizza portuguesa com tomate, ovo, bastante catupiry e orégano extra, viu? Bem quente. É, bem, mas não é pizzaria. Não é? Não. Mas esse número está no site. É, tá errado no site. E qual o número então? Não sei. Mas moça, eu quero uma pizza tchau, pra hoje tchau, à noite. tchau. Alguém tem que avisar a pizzaria lá pra tirar o número do CAT do site dos caras. Central de Atendimento Tom, como posso te ajudar? Alô, boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer uma reclamação aqui sobre o comentarista. O apresentador, né? Não, Marcelinho mesmo, Não. aquele comentarista. Ele não Tá. para de falar, ele tem que melhorar a dicção, tem que saber se colocar no programa, ele fica interrompendo toda vez o entrevistador. Foi engano. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Boa noite! É um grande prazer estar aqui neste que agora é o meu programa. Com vocês, esta é a segunda temporada de Programa Sem Tom. Central de Atendimento Tom, como posso te ajudar? Oi, meu querido. Tem como você ajudar a minha netinha que Tá. está endividada? A dívida é muito alta? Muito. Tem como você colocar Tá. os dados Passa dela pra gente, pela a gente online? Tá com tempo na edição. Vou A mandar gente o nome põe. dela, tá? Isso, manda o nome. Isso, manda o nome. Tira o CPF. Tira Tem uma foto. uma bem antiga melhor aqui. ainda. A gente põe uma fotinho dela. Vai me Claro. ajudar muito, filho. Claro. Se puder ajudar aí, pode mandar. Tá Muito bom. obrigada pela ajuda. Beijo da vovó. bom. Tchau. Ajudar. Tá, calma. Peraí. Onde é que vai? Central de Atendimento Tom, boa noite, como posso te ajudar? Boa noite, eu gostaria de estar pedindo uma pizza. Não. Uma de mussarela e outra de calabresa. A de calabresa eu queria Não, mas não é pizzaria. com bastante recheio, Não, com bem, o mas- dobro de recheio. E com Tá, borda também, a borda de catupiry original. São 8 Aham. pedaços, né? Peraí. Ah, calabresa. Isso.
A outra é de E uma mussarela. de mussarela. Mas quanto tempo Tá. demora para Não, ficar tá pronto? bom. Ah, 2 horas. 2 horinhas vai Nossa, estar aí. mas essa pizza deve Tá? ser boa, hein? Mas que demora, hein? É. Tá bom. Você sabe o endereço? Tá. Não, a gente tem o endereço. Excelente, Tá, muito tchau. obrigada. Ô, Milton. Liga lá na pizzaria, pede calabresa e uma mussarela.